É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para podermos transmitir a santa e poderosa palavra de nosso Deus. Quero agradecer ao nosso eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele tem me dado de estar aqui mais uma vez para esse fim. E você pode abrir a sua Bíblia comigo. É o Segundo Testamento, né, no livro de Mateus, seu nome correto, Matitiahu. Mateus, Matitiahu é o seu nome hebraico. E você pode abrir no capítulo de número 10 de Mateus. Nós vamos ler somente o primeiro versículo, 10 de Mateus, somente o primeiro versículo, que diz assim, na minha tradução: Yeshua, ou Jesus, chamou seus 12 talmidim, ou seus 12 discípulos, e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e fraquezas. Amém. Maravilhoso essa autoridade que o Senhor Jesus passou, não somente aos discípulos que estavam com ele, mas essa autoridade depois ele transmite a todos os seus seguidores. Então, ele delega, Jesus Cristo, ele delega a sua autoridade, o seu poder que ele tinha sobre as coisas criadas, ou sobre aquilo que estava impondo na criação do nosso eterno Deus, como espíritos imundos, como as doenças e as fraquezas. Sabemos que aqui a fraqueza, ela não está ligada diretamente à doença, porque a doença traz uma fraqueza, mas essa fraqueza, ela está ligada em outro âmbito, não ao âmbito físico, mas ao intelectual, ao mental, à nossa mente. E Jesus disse que então, ou melhor dizendo, Mateus escreve que Jesus chama os 12, aqueles 12 que foram chamados de apóstolos, aqueles que foram escolhidos, porque Jesus, quando andava nesse mundo, ele andou cercado por muitos discípulos, por muitos, não somente os 12, mas muitos, até mulheres, acompanhavam o ministério de Jesus durante mais ou menos 3 anos que ele esteve com o seu ministério aqui na terra, até a sua morte na cruz do Calvário, para salvar a mim e salvar a você. Mas ele chama os 12, ele chama os 12 agora, em outra oportunidade ele chama mais, mas nesse momento ele chamou 12. Em outra oportunidade ele chama 70, mas agora ele chamou só os 12. E lhes dá autoridade, delega autoridade para que eles expulsassem os espíritos imundos. E nós sabemos que os judeus esperavam o Mashiach, que é o Messias, Eles esperam até o dia de hoje, porque não creem, que o Senhor Jesus Cristo, seja aquele enviado, Yeshua, HaMashiach, o Salvador, Jesus Cristo. Eles não creem que ele seja o enviado e ainda estão esperando esse enviado, esse escolhido, esse ungido. Eles ainda aguardam. Mas Jesus veio para eles, e a Bíblia, João relata que eles não interpretaram, eles não souberam entender, eles não puderam compreender que Jesus veio para eles. E aí o Senhor Jesus se revela primeiro aos judeus e depois a toda a humanidade, quando ele determina que esse evangelho do reino fosse pregado em todas as nações, fosse levado com autoridade, como discípulos dele, delegando esse poder para estar autorizado pelo nosso eterno Deus e por ele, para estar mencionando a palavra de Deus, falando, pregando, evangelizando, trazendo as boas novas do reino de Deus para a humanidade. Mas junto com isso, Jesus delega poder. E um dos poderes que, várias coisas eles esperavam do Messias e não puderam compreender, que era justamente a expulsão
dos espíritos malignos, porque nós sabemos que só com a autoridade e poder do eterno Deus é que se pode expulsar os espíritos malignos. Para aquelas pessoas possessas não tem remédio. Para as pessoas possessas de espíritos malignos não tem tratamento, né? Não tem métodos físicos para que possa estar com remédios e outras coisas, ou mesmo aprisionando, que vai expulsar os espíritos imundos das pessoas. A Bíblia nos relata várias vezes e oportunidades que o Senhor Jesus e os seus discípulos estiveram diante dessas naturezas, dessas manifestações. E aí então, quando chega um jovem, o seu pai traz um jovem até Jesus, possesso de espírito maligno, e o pai chega aonde estava Jesus e diz: os seus discípulos, ele fala para Jesus, os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram expulsar o espírito maligno que leva o meu filho e joga ele na água, joga ele no fogo, querendo acabar com a sua vida, querendo exterminar. Porque eles estariam ali tentando acabar com a vida daquele jovem, né? E por isso são chamados também de espíritos imundos. Aqui a tradução nos diz espíritos imundos. E então Jesus repreende os seus discípulos porque não tiveram fé para isso, e acaba libertando aquele jovem. Em outra oportunidade, eles deparam em Gadara com um endemoniado que tinha ali talvez milhares, estava possesso de milhares de espíritos imundos. E eu creio que aquela passagem foi justamente para que nós pudéssemos crer que não é somente um por um. Quer dizer, não vinha. E Jesus disse também certa vez que quando a pessoa conhece, quando a pessoa é liberta, quando ele dá oportunidade para que o Espírito Santo entre em sua vida, e se ele decai da fé, se ele para, estaciona, se ele deixa as coisas paradas, né, se ele volta ao mundo, Jesus diz que aquele espírito imundo que atuava na pessoa antes dele ter o conhecimento da verdade, volta com mais 7 piores do que ele. Então Jesus demonstra a possibilidade de que pode haver possessões não só de um espírito por pessoa, pode haver muitos. E também lá em Gadara eles encontram aquele homem que não havia cadeias e prisões que segurassem. Ele morava no cemitério, né? Dormia ali nos locais e assombrava as pessoas daquela localidade. Ele vivia como uma assombração. E quando ele tem encontro com Jesus, ele menciona em Jesus, para provar para nós que tinha muitos, pergunta qual o nome, ele diz: meu nome é Legião, porque havia muitos, né, demônios, talvez milhares de espíritos imundos dentro daquela pessoa. E Jesus também procede àquela libertação, que era o que eles esperavam também do Messias, né, do Mashiach, que vinha, que eles estavam aguardando para chegar. E Jesus então faz isso. Mas Jesus não fez para ele. Ele disse: olha, eu vos dou autoridade. E depois ele diz: olha, em meu nome expulsarão os demônios. Então, quando ele dá autoridade para expulsar demônios, todos nós que estamos libertos, que o Espírito Santo toma parte de nossa vida e que nós somos filhos de Deus, recebemos essa autoridade, temos essa autoridade para expulsar demônios. E como eu disse, não é trancafiando, não é batendo fisicamente, né? Não é tomando remédios que você vai libertar uma pessoa dos demônios, mas somente com o poder de Deus, né? Somente com a palavra, em nome de Jesus Cristo, sai. A Bíblia nos conta um relato em Atos dos Apóstolos, que algumas pessoas observaram que Paulo, quando chegava nos lugares também, ele expulsava no nome de Jesus os demônios. Assim como Jesus havia determinado, ele fazia. Ao deparar com os demônios, ele dizia: sai em nome de Jesus. A moça que o seguia, e ali dizia, enquanto ele caminhava, ela ia atrás dele, ela era uma adivinha, e ela estava percorrendo a cidade atrás dele, passou a ir atrás e dizia: olha, eis aí um grande homem de Deus, eis aí um grande homem de Deus, querendo até derrubar pela fama Paulo. E ele então repreende aquela moça, né? Isso se torna um tumulto muito grande, porque os seus
quando os demônios saem, ou o demônio saiu daquela pessoa, eles não puderam mais ganhar dinheiro com aquela moça, e aí prenderam Paulo e fizeram maldades com a sua vida. Então a Bíblia relata, e Jesus havia dito que os demônios seriam expulsos no seu nome, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Então, para expulsarmos, nós temos autoridade, não de remédio, de tratamento, não, é em nome de Jesus Cristo. O demônio tem que sair, não pode permanecer na pessoa, quando nós estamos ligados com Jesus. Mas também Jesus, ele dá autoridade para curar os enfermos, né? Para estar curando os enfermos, não importa qual enfermidade. A igreja de Jesus Cristo, que somos nós, não é esse templo, não é esse local, não é essa casa de oração, nós chamamos errado, chamamos, né, a casa de oração de igreja, não é o templo, é uma casa de oração, é uma casa de adoração. A igreja somos nós. A Bíblia diz que nós fazemos parte da igreja, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque Ele é a cabeça, nos diz Paulo. Nós somos a igreja, e a igreja tem autoridade, né? Nós como igreja temos autoridade também para promover a cura, e Ele determina que os seus discípulos curassem. Depois Ele diz a todos aqueles que seguissem a Ele, poderiam fazer essas mesmas coisas, dando autoridade sobre as curas, sobre as enfermidades, né? Então, quando nós oramos, nós cremos no poder, nós cremos na graça e nas maravilhas que o nosso Senhor Jesus Cristo, alguns tentam pôr outros, né, na frente aí, para que possa ser curado, para que possa fazer alguma coisa, mas é somente na pessoa e na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós expulsamos demônios, é que nós podemos curar os enfermos, que nós podemos ver os milagres do Senhor ser operado na autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nenhuma mais, nada mais, nenhum outro intercessor, nenhum outro mediador, nenhum outro que esteja posto entre o nosso eterno Deus e nós, a não ser Jesus Cristo. Por isso, no nome dele diz: eu vos dou autoridade. Vos dou autoridade. E também, como eu disse, né, no princípio, também para curar as fraquezas, doenças e fraquezas. Olha, toda doença traz uma fraqueza, mas há uma fraqueza que muitas vezes ela não é causada pela doença, né? São doenças psíquicas, doenças intelectuais, doenças mentais, né? Que não, muitas vezes elas não são constatadas por nenhum equipamento, por mais sofisticado que nós tenhamos nos nossos dias hoje, elas não são constatadas, porque são doenças formadas por nosso próprio organismo, né? São doenças mentais, e aí a pessoa se torna fraco. Não pela doença física, logicamente que essa doença mental, ela poderá se transformar numa doença física, né? A pessoa aí, ela vai ficando cabisbaixa, ela vai ficando isolada, ela quer o isolamento, e às vezes ela não tem doença física nenhuma, somente está dentro da sua cabeça, né? E aí também a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, fazemos parte do seu corpo, nós temos autoridade absoluta sobre essas fraquezas que fazem com que a pessoa venha parar de andar nos caminhos do Senhor, começa a olhar mais para esse mundo do que olhar para o nosso eterno Deus, e aí então nós percebemos que as coisas caminham diferentes, que as coisas vamos vendo algum impedimento onde não tem impedimento, porque está dentro da nossa cabeça. A fraqueza não provocada pela doença, como eu disse, toda doença leva até a cama, às vezes não conseguimos nem levantar, dependendo da doença ficamos, né, internados nas UTIs dos hospitais, mas não é essa. Quando ele diz aí sobre fraqueza, ele está falando daquela que é intelectual, né? Quantas pessoas estão depressivas nos nossos dias? A depressão tem assolado um grande número de pessoas, porque nós não encontramos a felicidade, porque a felicidade só se encontra em Jesus. Não encontramos a felicidade muitas vezes no álcool, nas drogas. O álcool não deixa de ser uma droga, né? Não encontramos a felicidade muitas vezes no dinheiro, né? Porque nós vemos pessoas milionárias se suicidando,
porque não tem mais alegria no seu coração, estão com fraquezas espirituais na sua vida, e o inimigo aproveita dessa oportunidade para estar atacando e assola, muitas vezes não tomando posse, não sendo possesso como tem que se expulsar os demônios, mas ele toma posse das decisões, ele orienta as decisões, e aí a pessoa está desorientada, fora dos caminhos do Senhor. Mas saiba de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo deu autoridade à sua igreja, para que nós tenhamos autoridade para expulsar os demônios, para curar todo tipo de doença, e também todo tipo de fraqueza psíquica, psicológica, intelectual. Nós temos emocional, nós temos esse direito outorgado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você estiver passando por qualquer uma dessa necessidade, procure alguém, você que mora talvez longe de nós, não pode vir aonde nós estamos, aqui na cidade de Amparo, procure uma igreja evangélica mais próxima de você, procure o pastor dessa igreja, e você vai ver que ele terá uma palavra e autoridade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E se quiser, venha conosco, que aqui nós estaremos com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, curando todo tipo de enfermidade e de fraqueza, e também, se for